Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer análise desse smartphone, o Dodge Y8, um smartphone de entrada que promete entregar uma excelente relação de custo-benefício, ou seja, que promete entregar um pacote completo e atender os requisitos do conceito de bom, bonito e barato, e que pode ser encontrado na loja virtual chinesa Banggood através do link da descrição desse vídeo. Então a gente vai fazer vários testes, dentre eles o gráfico e o fotográfico, para a partir daí a gente saber se o Dodge Y8 é realmente uma boa pedida quando se trata de custo-benefício. Mas chega de falar e bora para essa análise? Bom galera, bora começar esse vídeo falando de design, porque a gente tem aqui no Dodge Y8 um design atualizado para 2019. Então a gente, apesar de ter um smartphone de entrada, né, a gente tem acabamentos aqui que tornam ele quase, né, que um smartphone intermediário, porque ele realmente tem acabamentos a nível premium. Então a gente pode ver aqui que a gente tem no Dodge Y8 uma camada extra aqui, né, de plástico, que traz para o smartphone esse acabamento mais refinado, mais elegante. Apesar de ser o plástico aqui o protagonista principal dessa traseira, né, dessa construção do Dodge Y8, eu gostei bastante do efeito final, achei que ficou bem refinado, bem elegante. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Eu realmente gostei bastante dessa escolha do Dodge Y8, porque ficou realmente um smartphone mais bem acabado, né? Ficou realmente bem legal. Bom, design isso, não vou falar muito porque eu já falei bastante lá no unboxing para vocês, mas então eu vou falar um pouquinho de alguns recursos aqui que são pontos positivos e de outros que são pontos negativos, né, no design do Dodge Y8, porque eu acho que isso que realmente é o que nos importa aqui na análise. A gente tem aqui então um leitor biométrico, que ele é bem responsivo, né, mas ele não é tão rápido. Na verdade, se eu tocar aqui nele, ele demora um pouquinho para liberar o smartphone, né, não é tão rápido como os smartphones intermediários, mas funciona corretamente. Aqui na parte de cima a gente tem esse entalhe em forma de gota, né? O que é uma ótima opção. Na verdade, ele maximiza a experiência de usuário aqui no Dodge Y8 e eu achei que essa foi uma escolha muito acertada da Dodge. Bom, outra escolha muito acertada, né, foi colocar aqui, foi permanecer com a nossa saída de 3,5 mm, que faz com que a gente possa usar esse smartphone, né, com fones convencionais. Aqui na parte de baixo, agora falando de pontos negativos, a gente tem duas saídas, né? Mas elas são, na verdade, é uma saída mono, né? Porque essa aqui é só decorativa. E aqui a gente tem um carregamento via USB 2.0, micro USB 2.0, aliás, o que é ruim, né? Porque o nosso smartphone demora bastante tempo para carregar. Mas tudo bem, né? Porque a gente não espera USB tipo C para carregamento via USB tipo C para essa faixa de preço, né? E para essa categoria de smartphones. A gente está aqui com smartphone de entrada, né? Então não é muito comum a gente ver carregamento rápido, né? Via USB tipo C nessa categoria de smartphones. Bom, agora eu vou ligar aqui o Dodge Y8 para a gente falar um pouquinho dessa tela, né? Porque a gente quer saber se ela é uma tela realmente boa, né? Se ela traz uma boa qualidade, se ela tem uma boa relação de cores, de contraste, enfim, de iluminação. Além desse entalhe aqui, né? Que já nos conquistou, porque é um entalhe em gota, então favorece muito a experiência multimídia. Mas o que realmente nos interessa é saber a qualidade da tela. Então bora ligar o Dodge Y8 para conferir. Então eu vou ligar a tela aqui, né? Para a gente falar um pouquinho dela. Vocês podem ver então aqui, vou dar um zoom. As nossas cores, né? A gente tem uma relação de contraste de cores aqui que me agrada. Claro que não é a melhor tela do mundo, porque a gente está com o smartphone de entrada nas mãos, mas eu não achei que a tela deixa a desejar, não. Eu acho que para a faixa de preço ela tá bem legal. A gente tem uma boa relação de iluminação aqui, eu já estou com a minha iluminação no máximo, e eu vou abrir aqui o Instagram para vocês verem, né, como realmente é uma tela clara. Ó, até mudou a imagem aí a minha imagem não, a minha iluminação da câmera, porque realmente está bem clara essa tela, então gostei. Claro que algumas pessoas podem ter um pouquinho de dificuldade para executar esse smartphone sob luz solar intensa, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas não vai ter não. Eu acho que é uma tela que ela não decepciona em termos de iluminação e eu acho que ela está aí com uma relação de cores de contraste bem legal para a faixa de preço. Bom, falando de hardware, a gente tem aqui um smartphone de entrada, né? Então a gente tem uma configuração bem simples. A gente tem um processador MediaTek MT6739 e uma placa gráfica ARM Cortex A5 III. É uma configuração um pouco mais simples, mas eu acho que ela deu mais certo nesse casamento aqui de hardware e software em relação ao smartphone da Umidigi que eu testei semana passada. Então, eu acho que nesse quesito é um ponto positivo, né? A gente tem 3 GB de RAM aqui e mais de 6 GB de armazenamento interno, o que infelizmente é um ponto negativo, porque se vocês já baixarem 2, 3 jogos, vocês já vão precisar expandir a memória interna desse smartphone, né?
Bom, agora eu vou abrir aqui alguns apps, né, para a gente ver como é que esse smartphone se comporta em modo multitarefa, né? A gente vai ver se ele vai ficar lento, enfim, com vários aplicativos abertos simultaneamente. E depois a gente vai fazer um testezinho de jogo aí, né, para ver como é que ele se sai. Lembrando que a gente tem aqui um casamento entre a interface da Dodge e aquele hardware que eu acabei de mencionar para vocês, que é um hardware mais simples, né? Mas a gente tem que fazer o teste, né? Porque o teste sempre diz muito mais do que palavras. Então já abri aqui o Instagram, vou abrir também o Facebook. Vocês podem ver que a taxa de resposta até está bem boa, né? Está mais rápida em relação a outros smartphones de entrada que eu testei para o canal recentemente. Então acredito que seja um ponto positivo para esse smartphone da Dodge, que é o Dodge Y8. Vou abrir mais algumas coisas aqui, vamos ver se ele vai ficar lento, né? E depois a gente já parte para o nosso teste de jogos, né? Com o PUBG, que é um dos jogos aí mais procurados hoje em dia. Bora lá continuar então esse teste de modo multitarefa. Bom, galera, falando de câmera, a gente tem aqui no Dodge Y8 uma câmera selfie de 5 megapixels
E na parte traseira a gente tem um módulo duplo, onde a câmera primária tem 8 megapixels e a secundária tem 5 megapixels. Claro que por se tratar de um smartphone de entrada, a gente já ia ter um trabalho fotográfico um pouquinho mais simples, né? Então nos últimos dias, testando o Dodge Y8, eu pude ver qual é o real trabalho desse conjunto de câmeras aqui que ele traz na parte traseira. Então, para começar a falar desse trabalho fotográfico, a gente vai ver então as fotos que eu tirei em condições de luz alta, né? Na verdade, essas fotos foram tiradas num dia um pouquinho mais nublado, então a gente já tem aí um pouquinho de prejuízo na iluminação dessas fotos, mas é uma câmera bem simples, né? Então a gente não tem muita luz entrando e o resultado é esse, né? Vocês podem ver que essas fotos, elas têm pouca luz entrando, a gente tem aí então um pouquinho mais de regularidade na exposição do smartphone e a gente também tem cores mais distorcidas por conta disso, né? A gente não tem um equilíbrio tão bom nas cores. E fotos com baixa iluminação, mesmo fotos tiradas em condições de luz baixa, apresentam o que a gente já esperava, né? Fotos com alto grau de ruído, distorção de cores e alto grau de exposição. E essa foi a análise do Dodge Y8, esse smartphone da Dodge que hoje está sendo encontrado por R$280 lá na loja virtual chinesa Banggood. É um smartphone que traz um design bonito, né? Eu gostei, eu achei que as escolhas da Dodge realmente trouxeram um refinamento extra para o smartphone. A gente tem então aqui esse protagonista que é o plástico, né, que com essa camada extra que trouxe um efeito de espelhamento, que é semelhante aos smartphones de vidro, então ficou bem elegante, né, gostei bastante do Dodge Y8 nesse acabamento. A gente tem essa tela aqui, né, que é uma tela em gota, que favorece uma experiência multimídia avançada. Temos um conjunto de hardware e software que faz com que a gente tenha um smartphone que entrega um bom desempenho, né, eu não achei o Dodge Y8 lento. Na verdade, obviamente que a gente vai ter aí um pouquinho de perda quando a gente executa, na verdade, jogos de alto desempenho, né? Como o PUBG, por exemplo, vocês conseguiram ver ali que eu tive bastante dificuldade, eu nem consegui jogar bem o jogo e eu acho que isso aqui foi um ponto bem negativo para esse smartphone, mas enfim, o smartphone de R$280, né? Então realmente é muito barato e tem algumas concessões que a gente vai ter que fazer. Temos essa câmera selfie aqui, né, que ao meu ver aqui entrega um melhor trabalho fotográfico, porque as câmeras traseiras do Dodge Y8 realmente me decepcionaram um pouco. Eu acredito que esse smartphone poderia ter uma escolha melhor, né, para trabalhos fotográficos, porque mesmo a gente estando ali num dia que estava um pouco nublado, então a gente tinha um pouquinho menos de iluminação, eu acho que isso não justifica, eu acho que o Dodge Y8 poderia ter entregado um trabalho fotográfico um pouquinho mais avançado, mesmo se tratando de smartphone de entrada. Mas enfim, a gente tem um smartphone aqui de R$270, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer algumas concessões. Mas se vocês não são aquele tipo de pessoa que está procurando um smartphone para passar o dia inteiro jogando ou mesmo tirando fotos maravilhosas, eu acho que o Dodge Y8 pode ser uma boa opção para vocês. Mas tem que lembrar, né, que ele tem esses recursos aí que deixam um pouco a desejar, que são as fotografias, né? E também o desempenho dele em jogos avançados, como PUBG, por exemplo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha ajudado quem estava em dúvidas na aquisição do Dodge Y8, esse smartphone baratinho. Quem não é inscrito não perde tempo, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as novidades. Deixe também seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Me siga também lá no Instagram, que é sempre aviso quando chega produto novo aqui no estúdio, além de vocês ficarem por dentro de todos os produtos que eventualmente eu sorteio para os inscritos do canal. Deixe também seus comentários acerca desse smartphone e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!